Ok, uma boa noite para todo mundo que está aí curtindo juntinho com a gente. Eu sou Fernando Bambu e começa por aqui mais um super programa, é um podcast muito legal, que é o nosso podcast Atmosfera, comigo, Fernando Bambu. Hoje estou trazendo uma figura carioca, mas muito além paraibana também, você vai saber já já. É um grande amigo de longa data que eu conheço há muito tempo, é claro, meu querido Cris Gar. Bom, Cris Gar é o nosso convidado, mas é o nome mesmo do Cristo. Obviamente, todo mundo deve imaginar que seria Christian, e é Lourenço Garcia. Nascido no Rio de Janeiro, capital, no ano de 1973. Porém, 51 aninhos, é mais novo que eu, rapaz. Que maravilha. Sua esposa, Vanessa Faria, ok? Os filhos, Pedro, de 17 anos, e a Marina, de 9 anos. O Cris começou muito cedo na música e eu vou falar aqui um pouquinho a respeito de alguns projetos que já passaram e ainda estão aí em vigor na trajetória musical, né, artística desse cara que é produtor musical, que é compositor, que é poeta, que é músico, que é instrumentista e uma série de coisas bacanas nós vamos saber tudinho aqui. Respirando música desde a barriga da mãe, ouvido pelo pai, também cantor e compositor, Cris Gar traz a música impregnada no seu DNA. Introvertido, não pensava em aprender um instrumento e cantar, apesar de ser sempre muito ligado à música. Até que um dia, de janeiro de 1992, ele resolveu aprender a tocar violão sozinho, sem aula, quer dizer, autodidata, já começa sendo diferenciado por aí. E aí não parou mais. Depois de várias experiências musicais, em novembro de 1997, Cris Gar funda a banda Bleff, que eu conheci muito bem, tem uma história legal para contar para vocês. E misturando músicas autorais, versões e grandes sucessos da MPB, do pop e do rock nacional e internacional. A banda passou por diversos palcos espalhados pelo Brasil. Daqui a pouquinho eu volto aqui para falar da Bleff, mas eu quero primeiramente dar uma boa noite ao nosso grande amigo Cris Gar, que é claro já estava na agenda aqui do podcast Atmosfera há um tempinho. E graças a Deus conseguimos chegar nesse dia maravilhoso. E o Cris falou, poxa, que hora vai ser? A hora chegou, a hora é agora com vocês. Uma boa noite, Cris. Seja bem-vindo à Atmosfera, meu brother. Pô, boa noite, Bambu. Quero agradecer Saúde a você pelo convite. Tomar um... Não dá pra fazer saúde sem tomar um do gole. Quero agradecer a você pelo convite, cara, e repetir aqui no ar que eu falei pra você fora do ar. É a primeira vez que eu tô participando de um podcast e não podia ser melhor, porque tinha que ser com alguém que a gente pudesse trocar figurinha. Logicamente, pô, não tô falando aqui em detrimento a nenhum outro podcast. Me convidem também e tal. Mas tá sendo muito, vai ser muito bom, tenho certeza, porque você é um cara ligado, antenado, vive a música há muitos e muitos anos. Quer dizer, alguns anos, porque senão daqui a pouco eu tô entregando a idade. Mas há alguns anos. E vai ser muito bom trocar essa ideia aqui, cara. Vamos que vamos. Vamos que vamos, cara. A noite é uma criança, hein? A noite Preparem-se. Pois é, hoje a gente vai bater esse papo, uma figurinha muito legal. Eu sempre começo como pelo começo, geralmente você já deve ter assistido algum podcast aqui. Eu quero saber quando é que atinou para a música, se foi quando criança. Já logo aqui na sua introdução do release, você disse que é uma coisa que veio do teu pai, já na gestação com a sua mãe, já escutava seu pai lá cantarolando, tocando alguma coisa. Eu sei que de repente foi um grande incentivador. Sim. Mas eu queria saber de você como é que foi mesmo na hora que você adentrou esse mundo maravilhoso da música, né? Porque é uma coisa de uma viagem só. A música nos transporta para outras dimensões, né? Fala um pouquinho desse seu início aí, dessa sua paixão musical. Cara, primeiro foi quando realmente dentro de casa, né? Além do fato do meu pai ser músico, meu pai cantor, violonista, a gente sempre ouviu muita música lá dentro de casa. E quando eu ia para casa dos meus avós maternos, tinha lá uma vitrolinha, e aí com os meus tios, eu criança, pequenininho, eu com 5, 6 anos, meus tios, final dos anos 70, meus tios na juventude e tal, então eram os meus avós ouvindo disco de samba de enredo, Benito de Paula, Bem-vindo Drogandra, essa música mais de lá de trás. E os meus tios ouvindo Bee Gees,
entendeu? The Police e tal. E aí, meu avô materno, muito, muito agarrado no futebol. E meu avô tinha um radinho que ele escutava os jogos do Vasco, vascaíno pra caramba, e muito apaixonado pelo Vasco, então não tinha como perder um jogo do Vasco, estava sempre ouvindo. E eu desenvolvi esse gosto também pelo rádio, essa paixão pelo rádio. Quando foi em 86 ou 7, eu ganhei um rádio. E aí, pronto. Aí foi quando a música começou a entrar mesmo de cabeça, porque tinha os programas da noite, o Good Times 98. Oh, maravilhoso. Tinha um da Rádio Mundial, AM, que tocava música direto, tocava MPB, pop, rock, nacional, internacional. E eu quase sempre ia sonolento para aula de manhã cedo no outro dia, porque eu ficava até meia-noite escutando os programas musicais e tal, e aquilo começou a trazer uma coisa. Até quando foi no Natal de 1987, às vezes eu não consigo olhar para você o tempo todo, porque eu olho para esse mosaico aqui e eu vejo a minha vida, assim, a minha infância, adolescência e juventude me invadindo aqui com essas fotos incríveis aqui do teu mosaico. Quando foi no final de 87, cara, eu tava lá na casa dos meus avós e a gente, criança, adolescente, tal, a gente fazia amizade com todo mundo. E aí, do lado também morava uma senhorinha que o neto dela ia lá nos verões, ia passar as férias, aquela coisa. E aí um dia pô, Christian, teve 2 dias que foram marcantes pra mim. Um foi, pô, Christian, vamos aqui, vem aqui pra você ouvir um negócio. Aí ele colocou um disco pra eu ouvir que era o Boingo Alive. Era um disco de uma banda chamada Oingo Boingo, que infelizmente já acabou, mas todo mundo deve conhecer o vocalista da banda, que é o Danny Elfman, que é o dono, da trilha sonora de vários filmes incríveis que a gente assiste por aí, Batman, vários filmes com Johnny Depp. Ele tem isso no currículo. E ali foi uma coisa que já começou a abrir um pouco a minha cabeça, mas o fator preponderante, além do fato do meu pai, além do fato de ouvir muita música em casa, o preponderante foi quando, na viradinha para 1988, ele me chamou, ele falou assim, cara, eu ganhei de presente aqui um disco, e disco de vinil, galera. E ele disse, cara, tem uma banda aqui que ela toca uma música que tem 9 minutos, você precisa vir aqui para ouvir essa música, é uma história incrível e tal. E aí ele colocou Faroeste Caboclo para eu escutar. Eu me lembro, eu fico emocionado, porque foi assim que eu fiquei quando acabou a música, quando acabou a história. E aí, naquele dia, naquele momento, eu falei, pô, tô ali, eles estão ali. Eu falei, eu quero fazer isso. Eu quero fazer esse negócio também, igual esses moços aí fizeram. Quero contar história. Eu quero cantar, eu quero... E eu não tinha, eu só tinha referência do meu pai. Eu não pegava instrumento, eu tinha mania de copiar letras. Então eu tinha uns cadernos enormes, aqueles cadernos de 10 matérias, cheio de letra. E era só isso. Eu não tocava nada e nem cantava nada. Aí passou um tempo e eu fui para a Marinha. Fui para a Escola de Aprendizes Marinheiros do Espírito Santo, fiquei em Vila Velha. E aí, cara... Isso já com que idade? Isso eu tava com... Já com seus 18, obviamente, né? Não, eu tava com 17. Ah, tá. Eu completei 18 já lá dentro, em abril de 91. Eu entrei em janeiro de 91. E aí, cara, Aí tudo... A cortina se abriu de uma vez, porque a gente... Era uma escola mais do que interna, né? Você ficava lá. Era aquartelado. Então, o comando, isso deve existir até hoje, mas o comando desenvolvia atividades. A gente tinha aula mesmo,
uma escola e tal. Depois a gente tinha o treinamento militar. E aí, em alguns momentos, o comando desenvolveu atividades fora dessa rotina. Então você tinha banda marcial, bum, bum, aquela coisa, igual nós temos aqui, e tinha uma banda de rock. Tinha um auditório com um palco tal. E a gente. E aí formaram lá, eu nem sabia de nada. Começaram a formar uma banda. E aí, quando eu fui, cara, do Rio pra lá, eu levei meu cadernão de letras. Alguém, não me lembro agora quem, alguém, eles lá entre eles, a banda discutindo, né? E, pô, mas tudo bem, tá todo mundo aqui, mas não tem cantor. Como é que a gente faz? Aí alguém lembrou, o Christian, lá da minha turma, ele tem um caderno de letra, ele deve saber cantar. Que nada, eu sabia nada. Não entendia nada de ritmo, de afinação. Entrei de gaiato no navio. Total, total. E aí eu cheguei lá e os caras, não, pô, vamos lá. E era horrível, cara. Não vou negar. Era muito ruim. Era muito ruim. E os caras, não, Christian, peraí, você tá fora do ritmo. Eu, cara, você já tava blefando ali, né? Aí eu ficava, gente, o que é ritmo? O que é tom? O que é... Não, peraí, faz assim, ó, faz igual aqui, ó. Aí era Plebe Rude. Cara, a gente na Marinha tocando Plebe Rude, você imagina Nossa. isso? Completamente o contrário da filosofia totalmente. das Forças Armadas. Cara, o negócio de repente pegou. Eu comecei a cantar sem entender nada, eu comecei a cantar afinado e no ritmo. Aí a gente começou a fazer ali, começou a virar uma coisa, viralizou dentro do quartel e foi para fora do quartel. Aí a gente foi chamado para tocar numa praça que tinha lá para todo mundo. E aí, vamos discutir o nome. Tem que ter um nome a banda. Aí o comando chegou e falou, não, o nome da banda tem que ser o nome da turma. E lá é por letra. Então o J é Juliette. Aí fomos nós, Banda Juliette. Caramba, que nome legal, hein? E aí foi que... Aí acendeu. Aí a pólvora, puf. Aí quando eu volto dessa coisa interna, né, que eu saio de lá formado e aí sou designado para servir num navio e tudo, eu já estava morando em Maricá, que fica na região dos Lagos, e aí eu comecei a procurar gente para fazer música, né? E isso em 92. E aí, cara, assim, eu uma coisa que eu nunca falei para ninguém. Eu tinha uma autoestima muito, muito baixa. Eu fiquei, desde que eu comecei, eu levei 19 anos, Bambu, pra botar na minha cabeça que eu podia tocar sozinho, tocar e cantar. Eu sempre, não, eu tenho que tocar com alguém. Se eu não tocar com alguém, não vai dar certo. Porque como eu sou autodidata no violão, tem alguns tipos de música, por exemplo, bossa nova eu não consigo tocar, porque eu não sei fazer as posições no violão, os acordes e tal. Então eu falo, não, alguém tem que vir comigo, até que um dia peraí, em 2011 eu acordei para isso. Mas voltando, eu comecei a encontrar parceiros. Aí eu fazia voz e violão. Depois eu montei uma banda legal que chamava Dinastia, mas também durou pouco tempo. E assim fui fazendo voz e violão. Aí quando chegou em 1997, eu conheci um cara lá em Maricá, distrito de Itaipuaçu, que ele era compositor. E mais uma trava que eu tinha me colocado era de compor, porque eu achava que o Renato Russo já tinha escrito tudo que era para escrever e que eu não teria condições de escrever nunca, porque tudo que ele escreveu para mim já era definitivo. Aí esse cara começou a frequentar lá em casa, e aí ele falou para mim, ele virou outra chave na minha cabeça, que foi, cara, o Renato escreveu do jeito dele, escreve do seu. Não importa se você acha que é definitivo, tudo bem, escreve ali do seu jeitinho pequenininho, mesmo sem ser definitivo, mas escreve. E aí eu comecei a escrever.
Aí um dia ele chegou lá em casa, eu peguei uma letra, eu fiz uma letra enorme e levei pra ele e ele chegou lá em casa com a música pronta, que é uma música, quem quiser pesquisar, que depois entrou no disco da banda Blefe, é uma música que chama Visão do Amor. É uma baladinha e tal. Eu escrevi essa letra, ele fez a música e era ele tocando e cantando e eu chorando. Fui eu que fiz isso? Fui. Aí eu chorava. Aí em novembro daquele ano a gente resolveu montar uma banda. Banda Blefe. Eu quero dar um adendo aqui, porque no começo dos anos 2000, né, como vocês já estão careca de saber, eu falo sempre isso aqui com muito orgulho, né, porque é uma história fabulosa. Aham. Vai o Fernando Bambu para o Rio de Janeiro trabalhar numa casa de show na Zona Sul do Rio. E aí, quem é que me aparece por lá? Cris Gar. Isso mesmo, com a banda Blefe. Isso, se eu não me engano, em 2000. Ou 2002. 2002, né? Foi 2000, isso, 2002. Eu cheguei lá em 2000. E aí eu tenho até hoje, cara, o seu CD demo, sabia? Que Eu isso, cara? catei lá em casa agora, porque é o seguinte, foi uma baguncinha que eu mudei de uma casa para outra e tal, no mesmo andar, mas de uma Aham. casa para outra, aquela coisa toda. Caraca. Então eu encaixotei tudo ali, aquela coisa toda. Eu falei, hoje tava lá mexendo naquilo, cara, tem que achar o CD demo da Blaze para levar, para poder mostrar o Cris. Eu tenho, qualquer hora eu tirar uma Pô, foto lá e quero. vou te mandar. A gente e dá um tal. jeito de pegar isso. E aí aquele dia foi assim, Tirar uma cópia, prazeroso, foi uma surpresa, foi aonde nós nos conhecemos antes Foi. de você fazer esse trajeto Rio Além Paraíba. Eu queria que Aham. você contasse um pouquinho, porque primeiro fala um pouco da banda Blefe e esse Sim. nosso encontro lá, você deve ter alguma... Cara, assim, primeiro falando do encontro, eu jamais imaginava, eu não imaginava nem que você era Além Paraibana naquela época. Pois é. E nem imaginava conhecer Além Paraíba. Aliás, meu pai era comerciante em Maricá e a gente recebia a Garcia lá, Garcia Atacadista, e a gente achava que era Além Paraíba era Rio. Aham. E aí, cara, assim, aquele evento foi incrível porque tinha uma galera muito importante lá. Inclusive grandíssimo, um cara muito famoso hoje no YouTube, com milhões de seguidores, que é o Márcio Guerra. Ele tava lá, ele morava ali na frente. Uhum. Da Cobal ali. Ele morava ali na frente, No tinha um Maitá. apartamento ali. E ele. Ali tinha um lugar bacana chamado Largo dos Leões ali, tem uma praça Isso. cheio de prédio em volta, perto de uma montanha assim, que logo muito bacana. O Márcio tinha uma banda chamada Severino Road. Ele nem sonhava com esse troço de YouTube. Aliás, nem tinha YouTube Não, na 2002. época não. E ele tava lá ajudando na produção. A gente ali naquele dia, a gente tava com foco em gravadora, em não sei o que e tal. Foi um cara de uma gravadora lá, assistiu o show e tudo. E aí agora, saindo dali e levando, né, fala do Blefe. Cara, o Blefe foi um sonho de uma noite de verão, cara, que durou 16 anos. Porque quando a gente começou, cara, tinha potencial, sabe? O material que a gente ia produzindo, sem gravar, ia fazendo nos ensaios, dava pra sentir que ia dar bom, que as pessoas iam gostar, que as pessoas iam curtir. E aí a gente caminhou, Bambu, a gente caminhou. Quando foi no final daquele ano, no início daquele ano, você conheceu a banda Blefe com a virada de chave que foi. A banda era uma banda em que a gente se divertia, ponto. No final de 2001, eu recebi uma proposta que foi porque todo mundo começou a sair para fazer outras coisas. Um virou policial, o outro virou funcionário da Light, o outro virou advogado, o outro virou bancário. E aí os caras chegaram e falaram, ó, chegou um cara para mim, falou, bicho, tá saindo todo mundo, eu tenho uma proposta para você, vamos virar geral, vamos virar profissional, vamos trabalhar sério para montar um disco e ir pro mercado. Eu, pô, vambora. Eu já tinha fé no som, nas músicas. E ali aquele momento foi
O batera era profissa, até hoje vive disso. O guitarra é profissa, vive disso até hoje. A gente seguiu ali. Quando foi em 2004, a gente começou a gravar. Começamos a gravar em novembro de 2004, terminamos em janeiro de 2006, porque a gente gravou, o guitarrista e o batera, eles tinham um estúdio em Olaria, na cidade do Rio de Janeiro, e a gente só gravava no intervalo do estúdio. Então, às vezes, eu saía de Maricá, ia para Olaria e ficava lá esperando alguém terminar de gravar. E aí eu vi... Eu espero que ninguém lembre, mas a Mulher Maçã gravando lá. Vi o de Black, que... De Black. Gravando lá. Quando ele tinha uma banda, uma boy band chamada A4. E aí a gente pegava os intervalos pra ir lá. Vamos gravar um baixo agora. Ia tudo correndo. Por isso que levou um tempão pra gravar, porque tinha pouco tempo de intervalos o estúdio. E aí, cara, quando a gente tá no processo, acontece aquela fatalidade com o Marcos Mena, guitarrista vocalista do LS Jack. LS Jack. Ele vai fazer uma cirurgia plástica e tem um choque anafilático. Ele sai da clínica pro hospital como um bebê de colo. E aí a gente falou, abriu uma lacuna no pop e, pô, a gente pode entrar... Claro que a gente ia ter que remar tudo que eles remaram. O disco deles de 2004... que o Marcos colocou voz guia só, ele não gravou, mas mesmo assim foi lançado, chama Jardim de Cores, pesquisem. Era um disco, Bambu, para para fincar o pé no mercado pop rock nacional de uma vez por todas. E o cara, aconteceu aquilo com ele. E aí a gente falou, pô, vamos tentar pegar essa lacuna. E começamos, cara, a rodar no Rio de Janeiro. Porque a Blef tinha a mesma pegada sonora mesma pegada sonora. A gente tinha um esquema de... A gente misturou uma galera enorme. A gente misturou assim, Creed... Pesquisem aí, quem não conhece, porque vale a pena. É um som muito legal. Oficina G3, que é uma banda de rock gospel. Muito boa. Muito boa. Guitarrista fantástico. Incrível, Juninho Fran. O LS Jack e o Lulu Santos. Uma turma. E o Barão Vermelho também. Então a gente pegou essa turma toda e enfiou lá como referência para gravar o disco. E ficou muito legal o disco. Só que você sabe que não é só isso. Não. E naquela época a gente não sabia, cara. E já estava dando também uma certa transição de gravadoras. Os gravadores já não estavam investindo tanto, fazendo divulgação e distribuição, né? Tava no finalzinho dessa pegada já das gravadoras. Isso. Né? Tava E caindo. já tinha o MP3 chegando com força. Então a gente enfrentou, a gente ali com a bolacha, com o CD físico, enfrentando essas dores, vamos dizer assim. E a coisa indo toda pro digital já direto pra galera, né? Isso. E a gente enfrentando isso ainda. E aí tem... vou abrir o livro aqui. A gente teve um problema de como é que eu vou dizer? Ego. Dentro do processo. Muita gente começou a botar pilha. Gente de fora, do público. Começou a botar pilha para que fosse outra pessoa cantando. O projeto era todo meu, sempre foi todo meu. O nome foi eu que dei, as músicas, metade era minha, metade era de parceiros meus, gente ligada a mim, não ligada à banda, não ligada a todos os músicos. E aí o pessoal queria me tirar do projeto, do meu próprio projeto. Eu falei, não, eu vou seguir com o projeto. Que loucura, e isso fez a banda dar uns passos atrás. E depois eu volto com a banda com outra formação, em 2008. E a gente seguiu até 2013. Só que aí, e aí eu vou dar aquela deixa para tu emendar. Nesse meio tempo, eu mudei para cá. Vai. É isso aí. Mas eu quero passar uma parada aqui, antes de falar dessa viagem do Rio para além Paraíba, né? A banda Blef lançou um DVD ao vivo em 2013. Foi. 2 CDs, Viagem, em 2006 e Blef ao vivo em 2013 também. Foi. E 3 singles, o Revolution em 2008, Tarde Demais em 2009 e 50 Graus em 2012. E também 2 clipes da Tarde ao vivo e Tarde Demais em 2009. Em junho de 2013, a banda Blef encerra suas atividades. Isso. Deixa eu dar essa passada aqui, eu acabei esquecendo disso, que bom que você citou. Dar essa passada nesses trabalhos.
vindo de trás para frente, o primeiro foi o Viagens, que a gente lançou em 2006, é o disco totalmente autoral, tá aí nas plataformas, tá aí disponível, tá no YouTube também, é BLEFFE. Aí, em 2008, a gente foi convidado para participar de um projeto muito legal com o Marcelo Frois, que foi produtor, foi jornalista que mais entrevistou o Renato Russo, que era um projeto... Na verdade, foi assim, o baixista de uma banda muito legal lá do Rio, chama Manfred, que é uma banda que assim, vai e volta, chama Guto Ribeiro. Essa banda chama Manfred porque o vocalista chama Marcos Manfredini, primo do Renato Russo. Olha aí. O Guto teve a ideia de fazer uma coletânea em homenagem ao álbum branco dos Beatles. E aí ele saiu convidando um monte de gente do Independente. E aí a gente foi convidado para fazer uma versão de Revolution. Aí lançamos em 2008. Em 2009 a gente lançou um clipe e um single de Tarde Demais. O clipe é um clipe em animação. Foi um projeto que a gente ganhou numa votação online e teve direito de gravar, teve um animador que fez um clipe muito legal de animação dessa faixa Tarde Demais. A 50 Graus foi um projeto também de uma gravadora. Agora me foge o nome da gravadora, cara. A gravadora estava procurando artistas independentes para lançar músicas, para fazer uma coletânea de música. Juntar vários artistas ali, bota todo mundo ali. Isso. E quem tiver a luz vai, né? Isso. E o tema era aquecimento global. Aí eu e o Iveson Gomes escrevemos 50 Graus, que, enfim, ninguém ouviu, né? Porque estão abusando do meio ambiente até hoje. É verdade. E lançamos em 2012. E aí que mais foi? O Blefe ao Vivo foi gravado aqui no Cine Teatro Brasil, em Além Paraíba. O CD e o DVD foram gravados aqui no final de 2012, setembro de 2012. E aí a gente lançou em abril de 2013 no Lapa Café, lá no Rio. Em maio de 2013 lançamos aqui no Esporte Clube Independente. Chique demais. E agora então, para a felicidade da Vanessa Faria. O cara me sai do Rio de Janeiro. Eu fiz até uma pergunta, falei, Cris, eu posso te perguntar desse jeito? Eu falei assim, olha, quando foi que ele chegou ali em Paraíba, né? Viu que se foi a música que trouxe, se foi o amor da vida dele, né? E o porquê que o Cris, já vou emendar uma pergunta na outra, né? Geralmente os artistas da cidade do interior, eles geralmente querem migrar para os grandes centros porque ali é vitrine, então ali eles pensam e acreditam que vão acontecer. E o meio artístico que o Cris está dizendo aqui, que teve lá na portinha da parada, e não é tão simples, não é tão fácil. Então todo mundo tem esse sonho musical de estourar nacionalmente ou até mesmo mundialmente. E geralmente todo mundo sai do interior para ir para o grande centro. O Cris, eu quero entender, todos nós vamos procurar entender agora, ele fez o caminho inverso, ele sai do Rio de Janeiro, onde é a vitrine da música, né? Rio, São Paulo, né? Aqui na região sudeste, principalmente, muito forte isso. Naquela época, hoje está todo mundo pela internet, todo mundo está no mesmo nível, está nivelado, aliás, mesmo nível não, estão nivelados, nível é outra coisa. Então estão nivelados pela internet, né? Quem tiver condições de investir ali, né? Para botar, para rodar o vídeo e tal, beleza. E então o Cris me faz o caminho inverso, ele vem do Rio para cá. Eu queria entender isso e também saber, tipo assim, foi a música que te trouxe além Paraíba, a internet já devia estar bombando, não sei, se conversou com alguém aqui, falou, vem pra cá. Tá adivinhando. Você tá adivinhando. Fala, conta essa verdade, a Vanessa vai saber agora e nós também. Não, a Vanessa já sabe, eu já contei pra ela, eu já contei pra... Olha só, gente, eu sou... novo há muito tempo, tá? Eu tinha 2 perfis no Orkut, Bambu. Olha aí, um verdadeiro e um perfil fake, só né? pra... Não, era assim, ó. Eu tinha um perfil só pra família, só pros amigos. E tinha o perfil da gandaia. Certo. Aí era assim, o perfil da família e dos amigos, quando eu fazia aniversário, era parabéns, Cris. Muito obrigado, muito obrigado. O perfil da gandaia era assim... Parabéns, Cris.
muito obrigado, mas me adiciona no MSN. Tá certo. É isso aí, velho. Aí, um dia, uma menina lourinha, pequenininha, me adicionou no MSN. Aí, conversa daqui, conversa dali, tal, muito bonitinha ela. Até hoje ela é muito bonitinha. Aí, ela vai falar, bonitinha é o cu da cabritinha. Ela vai falar isso pra mim Como quando eu eu chegar em digo, casa. é bonitinho. Aqui é bonitinho, é feio, bem arrumado. É. Essas histórias assim, né? Mas aí, ela me chamou a atenção e tal. E aí ela vira e fala assim, eu sou produtora de eventos ali em Paraíba. Opa, esse ó é agora. Aí eu Juntou falei, útil ao agradável. peraí. Que legal e tal. Então, peraí, ó. Aí eu mandei todo o portfólio do Blefe pra ela, né? Cara, olha só como é que as coisas são. Ela virou e falou assim, olha, vai ter um aniversário de uma cantora aqui. Olha isso. Vai ter um aniversário de uma cantora aqui em Paraíba. E vai ser um evento muito legal que eu tô produzindo. Num sítio aqui em Paraíba. Olha isso. E eu queria que você viesse. Traz o teu disco, vai ter pessoal de rádio, vai ter produtor de evento, vai ter tudo aqui. Para encurtar a história, era o sítio do Daltinho Zamboni. Uhum. A cantora era Gleice, Olha aí. que hoje canta no Batidão Batidão Sertanejo. com o E esposo dela. o radialista, não sei se você conheceu, porque Cássio. nessa época você estava fora. Uhum. O radialista era o Robson, que trabalhava na Rádio 102. Agora me foge o sobrenome dele. Freitas veio. Uhum. Robson Freitas, ele já não está mais entre Uhum. nós. E o Robson. E aí o doido foi que eu vim pro aniversário da Gleice. E chegando aqui, ela não vai negar, ela me agarrou. Entendeu? Eu fui violado, entendeu? Eu tava lá na minha, lá de repente ela veio, me puxou assim e me deu um beijo. E ali a gente começou a namorar. Eu entendi a Vanessa. A timidez do cara lá tanta que ela falou assim, não vai ter atitude. Pera, deixa eu resolver isso logo. Eu vou ficar a noite toda aqui com esse blá 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 de música na minha cabeça. Ih, rapaz, ela Aí tá foi vendo. Isso. Tá, isso aí. Não foi assim, Vanessa. Eu tenho certeza. Você, não, tá muito devagar esse rapaz aqui. Foi isso mesmo. Aí, cara, o Robson, poxa, eu tinha o disco, ele tinha um monte de música pop, que a gente fala pop de rádio, que é música de 3 minutos, música de 2 minutos e meio, não sei o quê. O Robson me coloca a Visão do Amor, que tinha 5 minutos e meio na rádio. Caramba. E aí, cara, aconteceu uma coisa nessas minhas ainda idas e vindas a Além Paraíba, que foi incrível, que assim, eu nunca esqueci, que foi a Tatiane Brum, que hoje trabalha com educação e tal. A Tatiane chega a Vanessa dava aula de balé na Caxias, na Vila Caxias. Aí a Tatiane chega, sem saber de nada, sem saber da minha existência. Ela chega lá na aula e fala, poxa, tia Vanessa, tem uma música que toca na rádio que eu adoro. Eu fico... Olha como as coisas mudam em tão pouco tempo, Bambu. Eu fico com o meu tape deck esperando a música entrar para gravar. Olha aí. Você lembra que isso... Gente, antigamente gravava a música da rádio. E os locutores sacaneavam tanto, botava a vinhetinha no meio, Isso. confusão danada. E era a Visão do Amor. Ela falou aquilo pra mim, nunca esqueci disso. Ela falou isso pra mim, ela falou isso pra Vanessa e eu tava do lado. A Vanessa, esse aqui é o moço que fez a música, é o moço que canta a música, não sei o que. Ela, nossa, não sei o que. Encantado. Eu catei um CD na hora e dei de presente pra ela. Pronto, não precisa mais gravar e tal. A música ficou batendo top 1 direto aqui na cidade. E aí, junto a tudo isso, tinha o fato da gente tá junto, eu e a Vanessa. Aí até que um dia ela falou, vem embora. Você não pensou duas vezes? Não né? pensei. Saí do Rio e vim pra cá. Então foi o amor que te trouxe, cara. Foi. Foi o amor que fez você ficar aqui. A música te trouxe e o amor fez você ficar. Muito bacana. E depois, o que pra gente até, de repente, pular de pauta, o que acabou definindo o fim da banda em 2013, junho de 2013, foi o quê? Eu trabalhei muito, Bambu, para gravar esse DVD, esse CD ao vivo. Quem estava comigo na época, quem me ajudou, sabe?
Foi muito louco, porque a banda toda era do Rio, morava no Rio, Uhum. e eu aqui. Então eu tinha que fazer, eu fiz toda a captação de patrocínio, eu fiz toda a produção no dia do evento. A gente ensaiou até um dia antes do evento aqui. Uhum. A minha cunhada, a Aninha, que é professora também de balé, professora de educação física, emprestou a casa, assim, cedeu não, ela recebeu a banda na casa dela para hospedar e como local de ensaio, lá no Morro dos Cabritos, que ela morava na época. E a gente gravou, depois teve toda a edição, a gravação foi feita pelo Rodrigo Salgado, Uhum. Muito bom. daqui, de Além. E depois depois toda a edição, aquele processo todo, e depois o processo da produção das músicas foi feito em Niterói. Então foi muito cansativo, cara, muito cansativo. Então chegou em junho, eu virei pra banda, a gente foi ensaiar num estúdio lá no Rio, aí eu virei pra banda e falei assim, galera, eu preciso descentralizar a administração da banda. Eu preciso que vocês cuidem de algumas coisas e eu cuide de outras. A gente precisa dividir funções. E aí eu virei e falei, olha, eu não vou apontar para um ou outro, éramos 5 membros. Eu não vou apontar para um ou outro, mas um de vocês tem que ficar responsável por marcar os ensaios. Pô, vocês estão aqui no Rio. É muito mais fácil para vocês pegar o telefone e ligar para os caras, os donos de estúdio. E a banda acabou por quê? Porque eu tô esperando até hoje eles agendarem o ensaio. Nem para isso eles serviram. Mas é complicado, eu sei, imagina. Porque é aquela coisa. A gente vai falar sobre cultura lá na frente, eu vou adiantar uma coisa que eu vou repetir lá na frente. O Bambu, você vai encontrar músicos que são engajados, como eu, que são engajados, que querem conhecer das leis, que querem discutir política pública e tal. E você vai encontrar um músico que quer só tocar e cantar. E tá tudo bem. É isso aí, é verdade. E tá tudo bem, não adianta você querer impor que o cara seja só músico ou que ele seja um militante. Ninguém é igual a ninguém. A gente aprende isso com o tempo, né? É verdade. E eu vou aproveitar essa deixa que você falou assim sobre a questão de falar sobre as leis de incentivo e tal. Né? Você, quando chega em Além Paraíba, então, você começa também a se envolver muito diretamente com todo o acontecimento cultural do município. Isso é natural, igual você falou agora. Você tem um engajamento político, social, cultural dentro do contexto. Né? Você, pô, tem minha música, minha letra fala alguma coisa que conta alguma história, como você começou lá no Renato Russo. Pô, eu quero contar a história. E você vem contando história com as suas letras, com as suas músicas e tal. E o legal é que você começa, então, a interagir com o mundo cultural daqui. As pessoas que fazem cultura, os promotores culturais, as pessoas que estão envolvidas, prefeitura, vereadores, gente do meio, né? Gente que não é do meio, mas está lá também, de uma certa forma, enfim. Então, você viu de determinado ângulo, por dentro da coisa, não somente o espectador, o cara que está ali, pô, está acontecendo um evento X, legal, é um tipo de cultura musical. Está acontecendo um teatro, é outro tipo de cultura. Está acontecendo artes plásticas ali, um vernissage de um artista e tal. Você foi se inteirando de tudo isso ao mesmo tempo e estudando um pouco como funciona essa questão da postura cultural de Além Paraíba, como a sociedade encara isso. É muito bacana a gente falar isso por aqui, que Além Paraíba é multicultural. Nós temos aqui muita coisa acontecendo, entendeu? Ao mesmo tempo agora, todo mundo lutando e brigando pelo seu espaço. Chega a ser uma coisa assim, de muita ânsia de todos os promotores culturais, porque todo mundo quer mostrar o trabalho. Você vê que essa cidade é muito rica. Eu venho sempre batendo na tecla aqui que Além Paraíba tem um acervo cultural absurdo, muito mais até do que algumas cidades de médio porte para grande. Porque lá a pessoa está lá pela coisa mecânica de fazer, produzir e ganhar o seu dinheiro e ir embora para casa. Além Paraíba não. Tem uma luta cultural, social muito intensa. E você se envolveu muito nisso. Você é um cara que está sempre ali e tal. Eu queria entender também um pouquinho, aqui eu sou um aprendiz. Apesar de gostar muito de estar envolvido na linha cultural, mas eu queria que você falasse um pouquinho, esmiuçasse, né, assim, resumidamente, que o nosso tempo também é meio pau e bola. Loucura. Daqui a pouquinho nós vamos pro chat. Entendeu? Porque tem uma galera falando com a gente aqui, tá muito legal. Mas eu quero saber um pouquinho sobre Lei Rouanet,
Quero saber sobre a Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc e também a Lei Municipal do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, que você é um dos participantes da criação desse processo. E já de antemão quero mandar um abraço para o grande Guilherme Diniz, eu conversamos muito ontem, falei que o Cris estaria comigo hoje aqui. O Guilherme falou assim, aperta ele na linha cultural, que ele espreme o Cris, que ele tem muito a dizer sobre isso. Eu quero aproveitar, manda ver para nós aí, porque depois que você falar do lado cultural, galerinha do chat, eu vou para vocês aí, porque vocês estão mandando muito bem aqui. Vou para o abraço que vocês querem dar para o Cris aqui, para nós, e muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Mas, Cris, vamos lá então. Cara, eu preciso começar do começo. Vamos lá. Eu viajei pra caramba, né? Antes de vir pra cá. Depois que eu vim pra cá, eu viajei mais ainda. Depois eu falo sobre isso. Mas eu viajava muito pela Marinha. Depois com o blefe e tal. E eu sempre tive uma coisa assim. Eu chegava no lugar, eu queria saber do lugar. Como é que é? Por que aqui é aqui? Entendeu? Porque eu tenho uma frase, chega até a me arrepiar quando eu lembro disso. Eu tenho uma frase, Bambu, que é a seguinte: cultura, pra mim, é quando você bate no peito e fala, eu sou daqui. Cultura, pra mim, é quando eu tô vendo TV, de onde quer que eu esteja. Liga a TV e passa um voo, alguém sobrevoando, filmando o Cristo Redentor. Eu sou carioca. O Cristo Redentor é meu. Ele é seu também. Mas ele é meu. Mas é o retrato do carioca, né? É o cartão postal do carioca, né? Quando sobrevoa o Maracanã, ele é meu. Eu sou carioca, o Maracanã é meu. A Praia do Leblon é minha. O Circo Voador é meu. Então, eu pensei assim, quem é em Além Paraíba que faz o Além Paraibano chegar e falar, eu sou de Além Paraíba e isso aqui é meu? Vanessa foi receber um prêmio na Câmara Municipal. Lá, logo no início da minha chegada aqui, a Câmara era... o plenário da Câmara era numa outra sala diferente da que é hoje. Bambu, quando eu cheguei na entrada, eu me arrepio de novo, porque eu me lembro da cena. Quando eu cheguei na entrada, tinha uma estátua em madeira. Já matou. Ele mesmo. Já matou. Uma estátua em madeira de uma mulher absolutamente incrível. Eu fiquei assim, o que é isso? Eu tomei um susto quando eu vi aquela mulher. Aquela mulher de madeira. É uma mulher de madeira, porque é fiel à imagem da mulher. Vou entregar. Era Adelaide Carijó, do José Heitor da Silva. Isso aí. Quem é esta mulher? Vanessa me contou que ela era uma mulher folclórica da cidade e tal e tal. Eu falei, quem fez isso? O Zé Heitor, daqui mesmo de Além Paraíba. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Beleza. Ela recebeu uma homenagem. Dali em diante, eu fui ao Google. Eu ia ao Google toda hora saber por que Além Paraíba era Além Paraíba. Então, os indígenas, o café, a ferrovia, os ingleses, os turcos, os italianos. E o cara... E aí, vem Roberto Carlos no Cine Teatro Brasil. Ué. Noite Ilustrada. Vou esquecer de alguém. Eu vou esquecer de alguém porque é muita gente. Jorge Souza. É um fenômeno. Tô vendo o Ferreira aqui. Conjunto Vanguarda 1, 2, 3. Quantas versões teve? Toda vez que eu vejo o Ferreira falando coisas aqui de mim, ó, não gosto, não admito. Eu não admito. Eu tenho que... Eu passo por você, você sabe o que eu faço. Eu faço assim, toda vez que eu passo por ele. Ele é história. Ele é Além Paraíba, cara. Verdade. Ele é o cara que faz você, e quem tá assistindo a gente, bater no peito e falar, eu sou daqui. Entendeu? Eu entendi. Você sabe quantas vezes nesse podcast o nome do Ferreira já foi citado? Eu acho que assim... Se não foi em todos, foi em quase todos. Assim, com relação à questão. Acho que ele já veio aqui? Ainda não. Aí, tá vendo? Mas vai vir, ele sabe disso, que eu tô no pé dele, tô na cola dele. Entendeu? Não Mas quero aí... homenagem depois de morto, não. Quero fazer homenagem vivo. Eu falo sempre com ele, morre de rir. Fala, ih, Bambu. E Bambu vem, cara. E aí, bicho, o que começou a acontecer?
Isso 2006, 2007, tá? Quando foi 2008, Vanessa, não, que eu tenho que sair as meninas aí que eu vou participar da comissão de frente. Eu, comissão de frente? Que história é essa de comissão de frente? De onde? Comissão de frente de quê? Eu, sabe, eu todo do alto do meu carioquismo, o portelense de 4 costados. Não, aqui a gente tem carnaval. Aí eu, carnaval? Que carnaval, Vanessa? Carnaval quem tem somos nós, pô. Os cariocas. Vocês não tem carnaval nada, não, mano? Não, a gente aqui tem carnaval. Bambu, eu vim aqui pro Porto ver o carnaval. Eu não vou falar o palavrão que eu pensei, não. Vocês pensem aí. Eu fiquei de queixo caído, cara. Como um negócio, como tem um engajamento, como tem um prazer. Uma união, né, de fazer o carnaval Isso, bem cara, feito, e né? o desfilando. E comissão de frente, cara. Coreografia, e carro, e todo mundo junto. E eu, cara, que coisa, que é isso, cara? E aí foi quando eu comecei a conhecer as pessoas. Aí foi quando eu conheci a banda Paulo 11. Uhum. Que eu, porra, aí o queixo caiu de novo. Porque eu vim numa cidade com 7 milhões de habitantes. Eu chego numa cidade com 30 e poucos mil. Ah, não, isso aqui não tem aqui. Tô te Você falando, entendeu? tem muita atividade de todos os segmentos culturais aqui, né? Assim, que cidade de porte médio para grande não tem essa atividade. A gente conhece um monte aí, né? Se você fizer uma contagem, né, proporcional de Rio e São Paulo, é gigantesco. É Mas lógico. quando você coloca além para ver quantas atividades Na culturais proporção. existem aqui na proporção, nós estamos de igual para igual, É um vamos dizer absurdo. assim, é absurdo. Não, e aí quando eu fico de queixo caído com a Apollo 11, vem gente e fala, ih, você não sabe de nada. Teve o Vanguarda, teve Sambrava, tá todo mundo aqui atrás aqui. o Sombra do Abil. os meninos, aqueles meninos do, meu Deus, ai, tem um galã, Rodrigo Galã, como é o nome da banda? Banda Sozé. Sozé. E aí Scarlatti, Mobb Dick. Isso. Gente, como assim? Como assim? Teve Muita esse coisa. cenário todo dentro de uma cidade desse tamanho. Teve. O Porto explodia. Era uma banda aqui, outra banda aqui, outra banda ali. Verdade. Eu, caramba. E aí, depois eu descobri Cantarelli, Uhum. eu descobri Mazzaropi. Mazzaropi. Aí eu falei, cara, não. Aí em 2012 eu comecei. Sem contar, e você entra pro lado do rádio, tem uma pá de gente daqui que tá lá fora, entendeu? E tal. Como é que é? Gelson Cunha, Gelson, o Antônio Carlos, eu escutava muito rádio. Amarelinho O do rádio. Homem de Além Paraíba. Isso aí. Agora vamos ouvir o Gelson Cunha. Cara, Tudo daqui. E aí? entendeu? E aí foi em 2012 que eu comecei a me Se você for engajar. lá em Londres, andando na rua lá, você vai encontrar um além paraibano. Se for no Japão, tem lá também. Entendeu? Qualquer lugar do mundo tem um além paraibano enfiado. Você pode ter certeza disso. Não faz merda por aí, não, que tá ruim. Entendeu? Tô te vendo. Mas vamos lá. E, cara, aí em 2012 eu comecei a me engajar. E comecei a procurar pessoas que pensassem assim, não, a gente tem que sair desse lugar que a gente está para que isso que eu acabei de descobrir cresça ainda mais. De repente extrapole as divisas de Além Paraíba. Aí eu descobri que o Zé Heitor já extrapolou pra caramba. 2012 ainda não conhecia o Zé. E aí eu encontrei o Guilherme Diniz, que sempre foi um cara que, assim, o Guilherme Diniz, gente, eu sei que todo mundo aí que tá assistindo conhece, quem vai assistir depois, enfim. Todo mundo conhece o Guilherme Diniz como um cara polêmico, um cara tal, revoltado, não sei o quê. Só que ninguém nunca parou para pensar no seguinte, no que o Guilherme Diniz se baseia? Na mente louca dele? Não. No que está escrito. Na lei. Ele só quer cumprir a lei. Eu falei, pô, então vamos embora. Aliás, deixa eu fazer uma pequena observação dessa situação. Você falou na mente louca do Guilherme, não, na loucura do Guilherme tentar fazer a cidade entender o quão é importante prestar atenção no que nós temos de valor. E, Guilherme, depois você vai pagar uma cervejinha, hein? Tirei onda agora na frase. Falou bonito mesmo. E aí eu colei com o Guilherme, nós colamos com o André do museu, e aí eu falei, gente, a gente precisa ter uma lei aqui. Ah, não, a gente tem uma lei de um fundo, sim.
fomos atrás e descobrimos que a lei, já entrando na seara da pergunta que você fez, nós descobrimos que tinha lei, só que a lei estava muito defasada. Aí a gente batalhou, redigiu. Vamos levar para quem? O presidente da Câmara na época era o Thiago Sabino. Vamos levar para o Thiago. Levamos para o Thiago, aprovamos. Tivemos uma luta do bem com o Fernando Lúcio, que era o prefeito na época, e que assim, a coisa foi tão do bem que a gente se tornou amigo. Eu trabalhei na campanha dele em 2020 e hoje eu digo que eu tenho orgulho de ser amigo. Hoje não, já tem tempo que eu digo que eu tenho orgulho de ser um dos amigos do Fernando Lúcio. Ele vive me mandando coisa de música no WhatsApp e eu adoro quando ele me manda coisa, porque eu me sinto importante. Eu me sinto amigo de um cara que foi prefeito aqui 3 vezes. Isso ninguém vai tirar, né, cara? Você pode ter 1000 reservas. Todo mundo tem reservas, porque é um cara, uma pessoa pública, e aí nem Jesus agradou todo mundo. E, na época, ele não agradou a gente brigou para que a lei fosse implementada. Eu não vou negar isso, ele sabe disso. Foi dentro da democracia, o debate democrático. A gente estava até falando sobre debates democráticos aqui antes do podcast começar. E aí a gente conseguiu, cara, fazer a lei aparecer. Só que, infelizmente, só houve um edital no final do governo dele, depois um edital no início do governo Miguel. Depois não houveram mais editais. O fundo, desculpa te cortar, só para desenhar rapidinho, o fundo consiste no seguinte: o fundo ele pega as manifestações artísticas, divididas por grupos, vamos colocar assim. Você apresenta as propostas, elas obviamente têm que ter um teto de valor, dentro do valor que é designado lá pelo fundo. E aí, vamos colocar 10 mil, um exemplo. Você faz um projeto de até 10 mil na música, nas artes plásticas, no artesanato, na dança, no teatro. Você apresenta o seu projeto ali dentro da sua área artística, e aí o que tiver melhor pontuação é contemplado e recebe esse valor sem nenhuma, é fundo perdido. Você não é obrigado a devolver nada para ninguém. Você pega aquele dinheiro e gasta tudo. Lógico, presta contas, porque é o dinheiro do povo, e realiza projetos. Então houveram projetos apresentados, vencedores e tal, nesses 2 anos. Depois não teve mais. Falando sobre as outras leis que você perguntou, a Lei Paulo Gustavo é uma lei que é mais focada no audiovisual, né? Foi uma lei criada dentro da pandemia ainda, que era uma luta do próprio Paulo Gustavo, e aí ele falece e acaba com uma homenagem dando nome à lei. Ela premia outras manifestações, mas eu não vou saber precisar, mas vou colocar assim, 80-20. 80% do valor que é designado para atender a projetos do audiovisual e 20% para as outras áreas. Já a Lei Aldir Blanc, ela atende a todas as áreas igualmente. Tá? E a Lei Rouanet, que é um capítulo à parte que a gente precisa falar sobre isso, talvez com a gente mais precisasse tempo, falar né? Foi um outro programa episódio. só falar dos projetos de leis, né? A Lei Rouanet, ela é no imposto, ela é através do imposto de renda. O empresário ou pessoa física pode contribuir com um projeto cultural abatendo no seu imposto de renda. Só um momento. Galera, eu queria agora chamar a atenção para esse ponto que o Cris coloca sobre a Lei Rouanet, que a gente sempre escuta por aí, principalmente as pessoas que pensam entender ou simplesmente querem colocar uma opinião sobre uma lei federal maravilhosa, que ela diz respeito aos empresários fazer o seu incentivo, né, dentro do seu imposto de renda gerado pela sua empresa, que vai ali, se aquele projeto agradar e for linkado, né, ao nome daquela empresa que foi procurada pelo artista a financiar esse projeto, primeiro
que o artista ele tem por obrigação a prestação de contas, não somente para a empresa que fez o transbordo financeiro para aquele projeto acontecer, como pela lei federal também. Pelo governo federal. Pelo governo federal. Então, aquela historinha de que o artista tal ganhou não sei quantos milhões, não saiu do bolso do governo. Saiu de uma empresa privada que foi lá financiar aquele projeto. E houve a prestação de conta, porque se o artista não prestar conta, ele tem que devolver aquele dinheiro, vai ficar ruim para ele. E ele ainda fica queimado no ministério. Então é mais ou menos isso. Fazendo o caminho muito rapidamente para a gente poder prosseguir, funciona assim. O artista... Então é vantagem para o empresário fazer isso, tá? Muita vantagem. Vamos lá. Bem colocado. O artista desenvolve um projeto. Esse projeto é enviado para uma comissão nacional de incentivo à cultura dentro do Ministério da Cultura. Essa comissão avalia esse projeto. Essa avaliação agora, né, de uns anos para cá, com o advento do YouTube, essas avaliações são transmitidas ao vivo. Todo mundo fica transparente para todo mundo ver e ouvir. O projeto sendo aprovado, você recebe uma carta do Ministério da Cultura, permitindo que você acesse vá até o empresário. O empresário, se ele topa te patrocinar, ele abre mão, o governo abre mão de parte do imposto que ele teria que pagar para ele te financiar. E aí encontra onde é que, pegando o mote do que você acabou de falar, onde é que o empresário ganha? A marca dele é exposta nessas apresentações. E ao mesmo tempo é abatido aquele valor que ele inseriu no projeto no imposto de renda dele. Então é causa de retorno para ele. Entendeu? E para ficar claro para quem acha que Rouanet é mamata, para cada R$1 investido em cultura, 1,60 voltam para o governo como um imposto. Então, por quê? Porque eu não vamos falar de um show meu. Eu vou fazer um show pela Rouanet. Eu não vou chegar no meio da praça e cantar com a boca. Eu tenho que ter um microfone. Ou então, eu tenho que comprar um microfone, o cabo, a caixa de som, ou eu tenho que contratar alguém que tenha isso. Eu estou empregando gente. Eu não vou cantar puro, né? Eu não vou cantar nu. Eu tenho que me vestir. Eu não vou cantar no chão, eu vou cantar num palco. Eu tenho que alugar um palco. Contratou todo mundo. Se anoitecer, eu não vou ficar no escuro. Eu tenho que contratar uma iluminação, um equipamento de iluminação e um iluminador. Eu não vou conseguir fazer tudo sozinho. Eu tenho que contratar uma produção. Então, Cris, o interessante é que todos esses prestadores de serviço dentro da questão daquele projeto que você está apresentando tem que apresentar nota fiscal para comprovar, para chegar a bater lá. A iluminação custou R$1.000, o som custou R$1.000, o segurança custou R$100. Exemplo. E aí juntou aquilo tudo, todo mundo gerou a sua notinha fiscal, apresentou dentro do projeto, foi lá, prestou conta, bateu a conta do valor que o Cris pediu, morreu Maria, como diz o outro. Exatamente. Aí tem o proporcional. As pessoas batem muito na tecla. Eu estou falando isso aqui mais fervorosamente assim para explicar, porque nós temos que ser didático. Isso. Tem uma situação interessante que o cara fala assim: mas a Ivete Sangalo ganhou a Rouanet não sei quantos milhões de reais. Olha a proporção de prestação de serviço tem uma Ivete Sangalo. Bambu, você está defendendo? Estou, porque tem que apresentar contas, no final a conta tem que fechar. Se não fechar, ela tem que devolver, tem que pagar, aí ela passa vergonha. Então é isso. E proporcional, se o Cris for fazer, o Cris hoje está lá, voz e violão. O Cris precisa de 5 mil para fazer um show bacana, dentro da estrutura dele. Ele vai ter que prestar conta dos 5 mil. O empresário bancou, ele jogou o projeto, passou o projeto. O Cris recebe uma carta para apresentar para o empresário. Se o empresário não abraçar a causa, o Cris morre. Tem um período. Tem um período e aí, se ele não fizer, acabou, ele morreu. Não tem jeito. Agora, se ele fizer, ele tem que prestar conta de 5 mil que o empresário deu a ele. Isso. Acabou o problema. Que vai voltar para o empresário. Eu aprovei leis no Estado, que dá isenção no ICMS, e aprovei lei na Lei Rouanet, que dá isenção no imposto de renda, e não consegui captar. E só para terminar esse assunto, para a gente ir para o chat aí, como você falou, eu quero colocar o seguinte: a lei foi feita em 91, Bambu.
Olha aí. ela precisa sim de ajustes. Talvez ela não... Exista algum mecanismo, eu não sei, eu não sei... Eu soube fazer aqui, mas junto com outras cabeças, Uhum. a lei daqui nossa municipal. Mas assim, tem advogado, tem gente que entende disso muito melhor do que eu. Eu sou formado em gestão de políticas públicas, não sou formado em direito. Mas deve ter um mecanismo para atender um artista menor com mais facilidade, de repente aumentar a isenção do empresário para quem atende o artista menor. Só que é o seguinte, a lei foi feita em 91, ela porque carece de incentiva, né? ajuste. Agora você chegar ao ponto de dizer que é mamata, aí já é exagerar um Não, bocadinho. aí é o seguinte, a questão quando as pessoas, porque elas não vão lá, não procuram o conhecimento aprofundado sobre a lei. Aí escuta um político com má intenção de jogar um projeto lindo cultural desse pro ralo, porque ele não incentiva a cultura. Cultura é conhecimento, sabe? Quando você conhece, você fica independente, você fica empoderado. Leitura, quando você começa a ler, começa a entender as coisas, você cria um poder pessoal intransferível, é seu. E quando você fica muito culto e passa a ser inteligente para articular tudo dentro do sistema, o sistema não gosta, o sistema não quer. O sistema quer escravos, né? Como eu disse outro dia, eu botei uma postagem e falei assim, o sistema é um aquário, nossa mente é um oceano. Uma frase minha aí, Nunca. que eu tenho certeza que é. Meu brother, Vambora. a gente vai para o chat. Opa, peraí. Porque está muito interessante e a gente tem mais alguns minutos, a gente termina, é 1h20 de podcast, esqueci de falar isso no começo, mas eu estou acelerando um pouquinho, me perdoem todos, mas o Cris vai voltar para a gente falar só sobre a questão das leis de incentivo, tá? Principalmente a cultura. Mas vamos lá, eu quero mandar um abração aqui, vamos pro chat agora, que esse pessoal aqui, eu amo que quando todo mundo vem e manda sua mensagem, é muito legal, isso é muito importante, porque isso incentiva cada vez mais o programa, dá apoio ao Estúdio House. E lembrando, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva no canal, vai lá, dá o seu joinha, aperta o sininho, vai em todos, fica todo linkado com o Estúdio House, porque assim que acontecerem os podcasts aqui, você fica sabendo, e aí vai direitinho para você lá a mensagem que vai começar mais um podcast, e os cortes, enfim, um monte de coisa. Bom, vamos lá pro chat então. A Sônia Tavares, minha amigona Soninha, tá sempre todo o podcast assistindo a gente aqui. Esposa do grande Defo, lá da Ilha Gama Cerqueira, eu carinhosamente chamo de Deftones. É outro que vai pisar aqui para contar histórias e mais histórias bacanas, inclusive sobre política também, um monte de coisa bacana. O Arli Matos, da banda Amarantos, está mandando aqui um boa noite, grandes amigos. Esse tem figurinha, dando o Caio Pacheco, nosso diretor aqui do Estúdio House, dando boa noite para nós aqui. A Cleusa dando boa noite. Paulo Roberto Buide é o Bebeto, grande amigo Bebeto. Tá dando boa noite para nós aqui. O querido Alberto Ferreira, nosso Tico, homem da música de Além Paraíba e do mundo. Alberto Ferreira está dizendo aqui, que beleza, Bambu. Cris é um grande artista, brilhante, talentoso e tem uma bela história. Parabéns por mais esse belo podcast. Muito obrigado. Minha esposa graciosamente dando uma boa noite para nós. Boa noite. O Fernando César Santos Costa. Parabéns, Cris. Grande talento. Obrigado. É isso aí. Vamos lá. A Natasha Barroso, esposa do Caio Pacheco aqui, tá dando boa noite para nós. O Nelson Franco Júnior. Ô, Nelson, eu vou te convidar para você vir aqui num podcast qualquer hora dessa aí, sabe por quê? Eu sei que tu ama a rádio pra caramba, tá sempre me seguindo aí. Legal. Sempre tá batendo um papo com a gente, tá sempre com perguntas muito pertinentes e bacanas. Qualquer hora você vai vir bater um papo comigo, até para a galera conhecer você, Nelson, porque você tanto fala com o pessoal do rádio como o pessoal do podcast, você merece um espaço para falar um pouquinho a respeito da sua vida, das suas paixões, músicas, enfim, as coisas todas que eu sei que você ama, e a gente agradece sempre de muito coração esse carinho que você tem especial por nós comunicadores aqui, valeu? Principalmente eu que outro dia você postou você com a minha camisa, rapaz, com o meu nome nas costas, eu achei aquilo maravilhoso, muito obrigado. Grande Nelson Franco Júnior, tá aqui, boa noite Bambu, boa noite Cris, gostei muito da sua apresentação, abrindo para o Marcelo Falcão em Volta Grande, parabéns, grande show, e eu me lembro que também encontrei com você e te parabenizei lá. Foi. Isso aí, tá vendo? Te abriu pro Falcão, ex-rapa. Foi muito legal. Isso. Ele está dizendo aqui, o Marcelo Falcão
vai em Sapucaia dia 6/12 no Festival de Verão. Sapucaia tem um evento bacana lá. Sapucaia tá no ar, tá nada dentro da questão de evento. Além Paraíba, Sapucaia tá batendo de mão aberta, hein? Vamos ver. Então vamos chegar lá, eu quero falar sobre isso no finalzinho aí. O Guilherme Antônio Diniz, o grande Guilherme Diniz tá grande. Abraça e show. A Vanessa Faria dando a boa noite. Depois ela tentando ouvir, voltando de Volta Grande. Estava lá em Volta Grande. Valone Carlos Lopes Rocha, de Três Rios, está mandando uma boa noite para nós aqui. E está aqui, ó. Esse papo é muito bom. A Vanessa está rindo um pouquinho. Galera do Influência Autônoma, não sei se você conhece, já tiveram aqui. Os caras são simplesmente transcendentais. Salve, boa noite, o Arli Matos. Fica falando aqui, história bacana, meu amigo. A Vanessa está rindo de novo, porque nós estávamos falando dela naquele momento, obviamente. E o Nelson voltou a repetir aqui, ó. O meu saudoso pai, Nelson Franco, foi muito amigo do Cantarelli. Inclusive, jogou com ele no time de Santa Maria, daqui de Além Paraíba. É verdade, rapaz. O pai do Nelson foi um grande comunicador radiofônico também, uma figura importantíssima para a nossa cidade aqui. Pessoal da Influência Autônoma. Visão circular, informação é tudo. Obrigado, Cris. E Fernando. Isso, o artista movimenta os processos e todo mundo ganha. O Paulo Roberto Budil Bebeta, Fernando Bambu, contra a ignorância é cansativo. É verdade, lutar contra a ignorância não tem jeito. Tem os ignorantes que corram atrás. Exatamente. Nós estamos na frente. Então, Cris, sobre toda essa dinâmica, né, de Além Paraíba, hoje você tem uma visão muito mais ampla e a sua proximidade com a classe política também, e os seus pensamentos, as suas coisas que você sempre vem colocando muito salutar e também com uma grande consciência com relação a tudo isso. Como é que você vê, né? Acho que a pergunta seria essa, né, cara? Como é que você vê o que aconteceu em Além Paraíba nesses últimos 10 anos, vamos dizer assim, e o que está agora? Agora vem um novo governo, né? Vem uma nova oportunidade de criar novas oportunidades e de reciclar coisas também que, de repente, estavam do passado, que podem ser revistas e serem colocadas em prática, com o Dr. Paulo. Um abraço aí para o nosso prefeito, Dr. Paulo Goldenstein. Adoro esse nome, Goldenstein, bacana pra caramba. E o Lerinho também, meu grande irmão Lerinho, Lerison, filho do João de Deus, vereador. E eu queria saber qual é a sua, como é que eu posso dizer, sua perspectiva para essa nova gestão agora, essa questão do como você acha que a política Além Paraíba, não vou dizer que seja A ou B, mas como a política, quer dizer, a Câmara Municipal, Poder Legislativo e o Poder Executivo, como é que os dois podem se unir para realmente melhorar e fazer com que essa cidade realmente tenha a ascensão que ela merece dentro do nível cultural e turístico, que eu sempre falo por aqui. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Bambu, vamos lá. Primeiro, assim, eu não queria falar muito de passado, porque, como eu disse, até falei contigo fora do ar, o passado passou, né? A gente deixa pra lá. Eu quero falar de futuro. Quero falar de presente focado no futuro. Eu tô animado, cara. Você tem 5 minutos para isso. Isso, eu tô animado, eu tô esperançoso. Eu acho que eu tive algumas conversas com o Dr. Paulo, né? Passando para ele, eu ainda vou ter novas conversas com ele, passando para ele essa visão de que a gente precisa, tentando falar bem rápido aqui, a gente precisa inserir Além Paraíba no Sistema Nacional de Cultura. Isso é sine qua non, não tem o que discutir. A gente tem que estar inserido dentro do sistema. A gente não está até hoje. Final de 24 a gente não está. Hoje, também, eu vejo uma classe combalida, desanimada. A gente precisa chacoalhar essa galera, sacudir essa galera. Entendeu? Eu acredito nisso para o futuro, para um futuro próximo. Eu acredito que a gente vá conseguir chacoalhar essa galera. E aí eu digo, dentro ou fora da política. Eu vou fazer uma força junto com outras pessoas, lógico, que sozinho a gente não consegue nada. Vou fazer uma força muito grande para que
o meio político abrace. Por quê? Porque nós precisamos implementar as leis para sistematizar, para trazer além Paraíba para dentro do Sistema Nacional de Cultura. A gente precisa implementar novas leis para a cultura dentro da cidade. E tem como fazer isso assim, num estalar de dedos. Tem como fazer. E ninguém vai ouvir de mim, tem que separar tantos mil. Não, é papel e caneta. Tá? Então eu tô acreditando muito no que vem por aí, de verdade. Falo isso olhando nos seus olhos aí. Acredito muito no que vem por aí. Tive a oportunidade de assistir todas as entrevistas do Paulo da Guará e percebo que eles estão focados nisso. Tive algumas conversas, assim, nada igual aqui, mas conversas rápidas com o Paulo, mas onde eu mostrei para ele o que a gente pensa um pouco. Eu e mais alguns amigos pensamos um pouco dessa questão do que pode ser a cultura aqui. E, assim, a gente ainda tem, Fernando, eu estava falando do mapeamento que eu fiz, né? De Jorge Souza, Zé Heitor, Alberto Ferreira, e entre outros. A gente ainda tem um material humano muito grande, muito, muito vasto e muito no que diz respeito a talento e capacidade. Para quê? Para formar novos Albertos Ferreiras, novos José Heitor, e o meu foco, até quando eu falei isso com o Dr. Paulo, ele falou assim, eu falei assim, pô, Dr. Paulo, eu daqui a pouco tô com 52, 53, daqui a pouco eu tô Eu tô com 54, acalma seu coraçãozinho isso, aí. ele falou a mesma coisa. Ele falou, pô, tu tá com 51, já tá achando que, pô, vai parar? Não, cara, eu não tô achando que eu vou parar, mas um dia eu vou parar, pô. Um dia nós vamos pendurar nossa chuteira. E aí tem que ter um novo Cris Gar também. E aqui, para falar com a gente, tem que ter um novo Bambu. Verdade. E a gente precisa fazer isso. Então, eu tô animado que a partir de 1º de janeiro a gente dê novos passos no sentido de uma nova cidade. Porque eu digo para você, com toda a propriedade e com toda a tranquilidade para finalizar, o Bambu, nós temos condições de ter uma cidade melhor. No geral, estou falando no geral. Tua rua está com buraco? Ela vai ser asfaltada só através da cultura do turismo. Eu falo Perfeito. isso com a maior tranquilidade do mundo. Através da cultura do turismo, além Paraíba pode ser uma cidade no todo muito melhor do que ela é. Concordo número, gênero e grau com você. Cris, a gente tem 1h20 de programação aqui, de tempo, né, no podcast Atmosfera. Mas já deu para ver, aí sempre a minha mulher fala assim, você sempre fala que vai chamar de novo, depois tudo tem um tempinho também, agora a gente vai dar um tempo, esperar um pouquinho. E a gente estava falando da vastidão de material. E 1h20 muita gente não consegue. consegue. Não, eu fico assim, falo assim, vastidão de artistas, de pessoas para entrevistar. E eu tenho a minha meta aqui é conseguir trazer todos os artistas, todos é uma coisa louca, que eu vou ter podcast para dar até 2000 e sei lá, alguma coisa aí, porque ali em Paraíba é esse fomento cultural que eu estou te dizendo, porque é de vários segmentos aqui. Muita gente. Mas eu gostaria agora, primeiro deixa eu dar mais uma lida numa parada aqui, que o Bebeto mandou aqui, e falou o seguinte, sinto que o Paulo Roberto Buide, o Bebeto, falou assim, sinto que algo vai mudar. Precisamos voltar a alguns eventos, valorizar os artistas da cidade e elevar essa cidade, né? Posso responder ele muito rápido? Deve. Muito rápido, Bebeto. Sim, precisamos de eventos. Mas a gente precisa também dessa questão da sistematização, Bebeto. Isso é muito importante. Sabe para quê? Para que tenha mais eventos lá na frente. Mas como ele acabou de empenhar a palavra que eu vou cobrar, um dia eu vou voltar para a gente falar só disso. É isso aí. Leve o tempo que levar. Ele tem milhões de pessoas para entrevistar. Essa cidade é uma... Inclusive o Bebeto é um deles que vai vir falar sobre você é um. Então uma hora a gente volta a conversar e explana melhor. O Valone também está dizendo aqui, ótimo esclarecimento dentro desse assunto que é a cultura e música. É verdade. Meu amigo, queria que você desse as suas declarações finais, né? Assim, poxa, mandasse esse abraço gostoso para todo mundo que está assistindo a gente e para quem vai assistir ainda.
E eu já de antemão agradeço do fundo do meu coração, porque é sempre muito bom, é sempre muito importante trazer alguém que é do meio, principalmente do meio artístico, mas que está sempre plugado, antenado e ligado com a questão cultural de um modo geral. Porque a gente já falou por aqui, a cultura e o turismo é o que vai alavancar a parte econômica para o nosso município. Isso. A gente vai entender isso quando a gente começar a exercitar isso, a fazer isso. Eu estou com um esboço de projeto, depois eu vou te mostrar, e vou também enviar para o prefeito, entendeu? A gente até conversou isso lá no passado também, no início, ainda pré-candidato. Eu comentei alguma coisa a respeito sobre a questão, né, do que pode ser movimentado em Arim Paraíba, como pode ser readequado algumas coisas aqui para falar a respeito de cultura e de turismo, entendeu? Então, o doutor Paulo está prontinho lá. Eu vou mandar para o senhor, quando já tiver tudo no esquema aqui, a gente manda. Mas, enfim. Bambu, obrigado. Finais. Primeiro podcast que eu vim foi maravilhoso na vida. Muito obrigado mesmo, que eu estava preocupado de não conseguir te responder direito, porque tava com medo disso. Mas saiu, deu certo. Então eu quero te agradecer demais, agradecer a todo mundo que assistiu, agradecer Porto Novo e a todos os patrocinadores aí por manterem isso aqui de pé. Por favor, mantenham, venham mais, porque espaços como esse precisam sempre estar precisam existir, entendeu? Agradecer a minha família por todo o suporte. Você citou isso no início da entrevista, eu esqueci, vou falar agora, né? Agradecer a família, porque não é fácil. Hoje eu tenho um emprego e tal, estou em busca de uma outra oportunidade também, mas houve uma época que era só a música e ainda assim eu fui incentivado dentro de casa. Então, quero agradecer. E poxa, desejar vida longa, sério mesmo, pro Atmosfera, porque, vou repetir, espaços como esse são necessários. E é isso. Obrigado, boa noite. Eu sei que vai demorar para eu voltar, porque é muita gente, mas um dia eu volto, se Deus quiser. De repente não demora tanto não, porque o assunto é intrigante, ele coloca a gente dentro do contexto. Galera, quero agradecer aqui meu grande amigo, nosso operador de áudio e vídeo, o Carlos, tá junto com a gente aqui. Um abraço pro Caio Pacheco, do Estúdio House, nosso diretor. Boa. Abraço e parabéns pela iniciativa. É isso aí. E essa galera toda, mais uma vez, muito obrigado ao Cris Gar por esse esclarecimento todo, contar um pouco da sua história, um pouquinho, porque foi só um pouquinho. E mais falando um pouquinho sobre as leis também, vai voltar para falar mais sobre as leis e sobre esses incentivos à cultura. Eu quero já de antemão mandar um beijão para minha esposa, tá bom? E para todos vocês que estão em casa, você que vai assistir ainda, muito obrigado. Já estou agradecendo antecipadamente a você que ficou com a gente até agora aqui, batendo esse super papo. Mais uma vez aqui, o Guilherme Diniz está mandando aqui, ó, parabéns, muito bom podcast, assunto que precisam ser de divulgação e debate e produtos. Tá certo, um abração. Galera, tô ficando por aqui, se inscreva no canal, esse programa aqui ele é replicado no meu canal Fernando Bambu Atmosfera. Um beijo na alma de todo mundo, porque agora eu fui. Valeu.